Olá pessoal, bom dia. Todo mundo me ouvindo? Me ouvem bem? Maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa manhã, obrigado pelo interesse no nosso assunto e obrigado por sintonizar aqui no Palco 3 com a gente. A gente vai falar então hoje sobre cidades inteligentes, como construir cidades inteligentes com os da computação em nuvem. Meu nome é Jackson, eu sou gerente de contas do território de GovTechs. Já vou explicar um pouquinho o que é GovTechs. Antes disso, vou pedir para os meus colegas se apresentarem também. Oi pessoal, bom dia, obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Ariane, trabalho junto com o Jackson aqui atendendo especificamente o GovTechs como arquiteta de solução. E meu papel é ajudar vocês caso vocês tenham algum projeto para melhorar cidades, municípios, a vida do cidadão. Eu ajudo vocês aí com as decisões técnicas, dúvidas, enfim. Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Eu sou o Bruno, eu sou do time de Data Lab, trabalho implementando soluções de Analytics, trabalho também atendendo o time de Public Sector e também o time de Comércio. Espero que vocês gostem aqui do nosso material. Bom dia. Pode seguir. Obrigado, gente. Como vocês viram, estou muito bem acompanhado. E GovTechs, o que é GovTechs? Por que GovTechs? O que a gente está fazendo aqui? A AWS ela tem especializações, diversos times especializados em verticais, em segmentos. A AWS totalmente focada em setor público, a AWS também focada em contas privadas, que a gente chama de CS. E quando a gente fala de cidades inteligentes, existe uma conexão entre o público e o privado. Políticas públicas e também iniciativa privada. E hoje, dentro do setor público, do time de governo, existe uma especificação, existe um time especializado em GovTechs, em companhias da área privada que desenvolvem e vendem para o governo. E como a gente vai ver aqui que cidades inteligentes é um tema muito abrangente, ter uma equipe dentro da AWS que entende, que sabe fazer a conexão entre o privado e o público e olha para as cidades, olha para a GovTechs, é muito importante para a gente conseguir potencializar e acelerar a construção de cidades inteligentes. A gente vai falar hoje, então, dentro desse tema, um pouco do conceito do que são cidades inteligentes, tendências e desafios. A gente vai entrar um pouco mais na visão técnica de estratégia de dados, disponibilidade das aplicações e a cerejinha do bolo, com o Bruno no final, uma demo ao vivo. Então, conceito de GovTechs, conceito de cidades inteligentes, de Smart Cities. Estudiosos, atuantes na área, pesquisadores têm diferentes visões do que é o conceito de uma Smart City. Mas todas essas diferentes visões, esses contextos, eles têm um ponto em comum, que é a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Seja do ponto de vista urbano, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de melhor aproveitamento dos recursos, a melhoria da qualidade de vida do cidadão é o ponto em comum dessas visões. E a gente vê que esse ponto em comum, ele traz desenvolvimento de polos econômicos, ele traz também uma estruturação da governança de dados, da gestão mais eficiente das cidades e a gente pode observar tanto no urbanismo, numa ciclovia que ajuda o cidadão a chegar do ponto A ao ponto B mais rápido, é também uma Smart City. IoT, um bueiro inteligente que começa a enviar sinais assim que o nível da água começa a subir, é também uma cidade inteligente. E a gestão mais eficiente dos dados de uma cidade é também uma cidade inteligente. Então a gente começa a enxergar que cidades inteligentes têm ações, iniciativas para transformar essa cidade numa cidade inteligente. E sem deixar ninguém para trás. Hoje a ONU tem uma agenda para 2030 composta por 17 indicadores que passam por saúde, educação, qualidade de vida. E no lema da Agenda 2030, que o Brasil já tem também aderência, uma carta publicada, é muito claro esse objetivo de não deixar ninguém para trás, transformar as cidades inteligentes sem que ninguém fique para trás. E quando a gente fala de cidades inteligentes do ponto de vista de tecnologia, de dados, a gente observa que existe uma interação muito grande entre os sistemas, seja transporte, mobilidade, conexão dos sistemas que apoiam essa ação. A gente vê que a tecnologia apoia essa interação, essa conexão, muito focada em segurança, com o objetivo final de trazer melhoria para o cidadão, melhoria para a qualidade de vida desse cidadão. Como eu mencionei, quando a gente olha cidades inteligentes, ou que a mídia fala bastante de cidades inteligentes, a gente pensa logo em IoT. Mas não necessariamente apenas o IoT é um componente de cidades inteligentes. A gente tem aqui hoje na plateia, por exemplo,
o nosso parceiro Star Digital, que faz hoje acompanhamento de vagas públicas nas cidades através do uso de IoT. Esse é um dos componentes, mas a gente está aqui hoje para falar que são diversos outros componentes que estão dentro de uma iniciativa de cidade inteligente. Como, por exemplo, dados da gestão pública. A gente está aqui há 5 minutos conversando na cidade de São Paulo. Imaginem quantos dados foram gerados somente na administração pública de São Paulo. A cidade recebeu, a cidade pagou, a cidade gerou impostos, a cidade gerou dados. Além desses dados da gestão pública que estão acontecendo o tempo todo, a gente tem também dados climáticos do que vai acontecer com o nosso tempo, dados demográficos, quem entrou, quem saiu da cidade, dados territoriais. A junção de todos esses dados forma um conjunto muito grande e muito valioso que a gente pode aproveitar, que a gente pode fazer uma gestão mais eficiente. E aqui vem uma pergunta. Jackson, fazer uma gestão mais eficiente dos meus dados é uma cidade inteligente? Se eu pegar os dados que estão disponíveis e tirar insights deles, fazer com que aquilo me dê otimização, eficiência e qualidade de vida para o cidadão, isso é uma cidade inteligente? É também. Então a gente começa a enxergar que não necessariamente eu pego uma cidade e classifico, esta cidade é inteligente. A gente começa a enxergar que as cidades estão fazendo ações para se tornarem inteligentes, seja no urbanismo, tecnologia, cloud, IoT, e a gente vai falar de um pedacinho que é gestão mais eficiente dos dados para tirar insights. Os cientistas fazem um forecast hoje que em 2030 nós teremos 10 vezes mais dados do que nós tínhamos no ano de 2010. E é interessante fazer aqui um paralelo, por exemplo, com o petróleo. A gente tem escutado bastante que os dados são o novo petróleo. Inclusive, grandes CEOs de grandes empresas têm dito que os dados são o novo petróleo. Se a gente faz um paralelo, a humanidade conhece o petróleo desde o início da era cristã, já usado em iluminação, usado como material bélico, só que apenas em 1850 a gente começou a fazer craqueamento do petróleo, transformar em óleo diesel, querosene, trazer para o transporte, trazer para essa tela que a gente está vendo, para o celular que está na sua mão e trazer toda essa gama grande que o petróleo tem hoje nas nossas vidas. Então, o que a gente pode fazer com uma quantidade tão grande de dados? A gente está só no começo dessa jornada. Está só começando a trazer esse valor e esses insights do que os dados podem ser para a gente e trazer de melhoria para a nossa vida no futuro. E o que esperar desse futuro, dessa grande quantidade de dados? A gente pode esperar, e já está vendo isso, do ponto de vista de consciência de cibersegurança e privacidade, um aumento da consciência de privacidade. A gente tem, por exemplo, no Brasil, a iniciativa da LGPD. A gente tem, por exemplo, a LGPD sendo criada, a gente tem na Europa a GDPR. Isso é uma consciência diferente para o cidadão em relação aos dados. Há 10 anos atrás, talvez a gente não tivesse essa mesma consciência de ter um ambiente seguro e de ter privacidade dos meus dados. A gente começa a observar também uma fluidez entre o público e o privado. Está com o celular na mão, você consegue pedir o seu carro, pedir sua comida, acessar o seu banco, tudo isso dentro do setor privado. Existia no passado uma diferença muito grande com o público. Você queria a sua carteirinha de vacinação, tinha que trazer um papelzinho na mão, mostrar porque era um serviço público. Eu acredito que assim como eu, alguns entraram aqui mostrando a sua carteirinha de vacinação pelo aplicativo. É isso que a gente está falando, uma fluidez entre o público, a percepção entre o público e o privado. O privado puxando a usabilidade do público e o público também puxando o privado. Inteligência artificial aplicada às necessidades das cidades, que a gente vai falar um pouco mais disso na demo, e a criação de novos ecossistemas. Resolver um desafio de uma cidade, melhorar a qualidade de vida do cidadão, vai puxar a criação de novos ecossistemas e plataformas de colaboração. A gente começou a falar que os dados são um ativo, não mais um custo. A visão de que é caro guardar o meu dado e o dado é um custo que eu preciso manter ele lá parado, está mudando. Governo, cidades, iniciativa privada têm olhado já os dados como uma fonte de renda, como ativo, como um lugar para trazer insights. E quais são os desafios que a gente enxerga? Maravilha, tem um mercado muito interessante, muito bom para a gente. E quais são esses desafios?
Quando a gente olha Brasil, esse país tão interessante que nós vivemos, esse país com dimensões continentais, o Brasil tem 5.570 municípios catalogados. 87% desses municípios têm até 50 mil habitantes. 68% desses municípios têm até 20 mil habitantes. Então, a gente está falando de um país de dimensões continentais, com uma característica muito grande do que a gente entende de cidades não tão grandes, cidades relativamente pequenas. Não só o tamanho das cidades, o tamanho da população, mas existem outros itens que compõem a diversidade dessas cidades. Conectividade, arrecadação, que tipo de indústria tem naquela cidade? É uma cidade que vive do turismo, é uma cidade que vive da agronomia, uma cidade que vive da indústria química. Não só a diversidade de tamanho de população, mas também a diversidade que compõe aquela cidade como município. A gente tem também desafios técnicos. A gente pode mencionar como desafio técnico a padronização e governança dos dados. Um exemplo muito claro aqui, eu, por exemplo, tomei vacina de sarampo, tomei vacina de tétano, acho que eu não tomei de catapora. Minha vacina de catapora foi a própria catapora. Mas, enfim, eu me lembro que a minha mãe me levava no posto de saúde, na UBS. Tinha um papelzinho que eu levava para casa, um papelzinho que ficava na UBS. Eles faziam o registro deles, um registro de dado. Podia ser em sistema, podia ser em papel, mas ele tinha uma governança. Cada UBS do país com a sua própria governança. Quando surge a necessidade de um sistema de notificações em tempo quase real durante a pandemia para a gente acompanhar quem está sendo vacinado, quantas vacinas já foram, a gente precisa de uma governança de dados muito mais sofisticada. Rodando hoje em AWS, rodando desde o início em AWS, vocês mostraram aqui o seu aplicativo, sistema de notificações rodando em AWS, imagina a sofisticação de governança de dados que a gente tinha lá no passado, há 10 anos atrás, e que a gente precisou ter agora para ter todas as unidades básicas do país reportando em tempo real. Outro desafio que a gente enxerga é a mão de obra e capacidade de processamento. Como que a gente faz para processar essa quantidade tão grande de dados? Com a nuvem AWS, como por exemplo o nosso parceiro Quasar, desenvolvimento de sistemas. Se vocês procurarem Quasar, case alvará de licenciamento, vocês vão encontrar uma empresa de Belo Horizonte com um time altamente especializado em liberação de alvarás, que tem uma solução que faz automatização de alvará de licenciamento. Se você é um empreendedor e você quer colocar a sua companhia para funcionar, você precisa pedir um alvará no Corpo de Bombeiros, um alvará na prefeitura, dependendo do seu negócio, pedir um outro alvará, talvez para vigilância sanitária. Em cidades que a Quasar atua, tempos para liberação de alvará de até 3 dias foram reduzidos para 15 minutos. Ligando dados do Corpo de Bombeiros, do município, da rede Sim Federal, a gente diminuiu 3 dias para 15. Isso é bom para a cidade, porque a cidade começa a arrecadar mais rápido. Bom para o empreendedor, porque o empreendedor começa a vender mais rápido. Bom para o consumidor, porque o consumidor começa a consumir mais rápido. E agora a gente vai começar a pincelar um tema que é o nosso grande ponto aqui. Quais insights podem ser gerados a partir das fontes de dados já existentes? Os dados estão lá, o valor está lá. Como que a gente tira insights desses dados? Nós temos um parceiro chamado Beta Sistemas. A Beta produz ERP para prefeituras. Ela faz sistemas de gestão para prefeituras. No ano de 2019, a Beta desenvolveu uma solução para fazer a predição de quais são os perfis de alunos mais propensos a se evadir da escola ou a reprovação. Utilizando o SageMaker, ela montou um modelo de inteligência artificial, aprendizado de máquina, que levava em consideração 17 indicadores já existentes, indicadores de presença, indicadores de notas dos últimos anos, perfil socioeconômico da família, e fez um modelo no qual a solução dizia, no primeiro bimestre do ano, quais seriam os alunos mais propensos à reprovação ou à evasão escolar. Isso permitia que a escola, no primeiro bimestre, no terceiro mês do ano, já saber com até 90% de acerto quais os perfis mais propensos a se evadir ou a reprovar. No ano de 2020, primeiro ano da pandemia, o Brasil sofreu, na verdade, durante a pandemia, um aumento de 171% de evasão e reprovação escolar.
O município de Bombinhas, em Santa Catarina, utilizando essa solução de predição de quais são os perfis mais aptos, ele conseguiu diminuir em 20% a evasão e a reprovação em relação a um ano normal. Então, no momento que o país aumentou em 171%, aquele município, utilizando essa solução em nuvem, Beta Sistemas, AWS, conseguiu diminuir em 20% a evasão em relação a um ano anterior. Isso é bom para o cidadão, porque aquele garoto, aquela criança, aquela garota que poderia ter sido reprovada se evadir, ela passou para o próximo ano. Ela tem mais chances de ter um melhor emprego, de se formar melhor, de trazer melhoria para a sua família. É bom para a cidade, porque o dinheiro investido na formação dela foi bem aproveitado e bom para todos nós. E como perceber o valor desses dados? É um desafio perceber o valor desses dados. Está todo mundo aprendendo e eu vou chamar a minha colega Ariane para me ajudar e ajudar a gente a entender um pouco melhor como tirar valor desses dados. Bom, pessoal, então como o Jackson já deu um belo de um contexto aí para vocês, a gente está falando de muitos dados, eles estão gerados a todo momento, então vai crescer de forma exponencial, né? Enquanto a gente está aqui, a gente já está gerando dado também e só está aumentando essa base. E fora isso, além das diversidades do território brasileiro como um todo, né, das diferenças desse município, se ele é rural, se não é, o tipo de informação que ele precisa para trazer uma gestão eficiente para aquela cidade da forma correta, para ter valor para o cidadão, a gente também tem, pensando aqui do lado técnico, desafios de classificar esse dado. A gente tem dado estruturado, dado semi-estruturado, não estruturado, como é que a gente organiza tudo isso, né? E sem contar do legado também. Então, nem sempre vai estar fácil ali para a gente extrair essa informação. Então, isso é um desafio para a gente também. E além disso, né, pensando aqui na estrutura, tem o acesso. Então, a gente também tem que pensar em como gerir os acessos para prover a informação correta para a pessoa correta. Porque se eu prover, sei lá, uma informação aqui para mim, chegar alguma informação de vacina, de IPTU da cidade, eu não vou entender nada. Então, assim, ela tem que chegar para quem precisa daquela informação para conseguir tomar uma ação eficiente e prover esses serviços e agregar valor, né? Então, quando a gente conversa com nossos clientes, o que eles comentam é que realmente eles têm as informações, elas estão ali, mas esse é o grande desafio. Como entender isso para trazer valor de fato, né? Como ter uma plataforma flexível para gerar o insight, um valor correto daquela informação. E aí, foi. E aí, então, a primeira pergunta que a gente faz, mas como é que eu organizo tudo isso? Você está me falando que tem um monte de dados diferentes, que tem formatos diferentes. Como é que a gente faz isso, né? Qual que é o meio para fazer isso? E aí eu quero apresentar para vocês o Data Lake, né? Que aqui na AWS a gente define o Data Lake como um repositório que vocês vão centralizar dados estruturados e dados não estruturados, semi-estruturados que vocês têm, ou seja, desde um CSV a uma foto, um vídeo, o que vocês tiverem de dados que vocês estão gerando, vocês podem armazenar no Data Lake e de uma forma que ele vai ser centralizado para que todas as aplicações que vocês tenham, que vocês precisem, né, possam consumir. Então ele se torna automaticamente uma fonte única de verdade dessa informação, né? E que possa ser, eu comentei, né, que ele é flexível. Então a ideia é que vocês possam ir plugando aplicações diferentes conforme a necessidade e no tempo que vocês precisarem, né? Então vocês podem ir incrementando, como se fosse uma pecinha ali que vocês vão encaixando. E aí a pergunta 2, né? Mas eu tenho dados diferentes, centralizei e você está me falando que um monte de aplicação vai consumir. Como é que ela vai saber o que está lá se está tudo misturado, tudo centralizado? E aí a gente tem aqui a camada, né? Aqui, de catálogo. O que é o catálogo? Por que tem esse desenho aí fazendo essa camada, né? Ele é a interface do Data Lake. É ele que vai mapear o que a gente tem ali, os dados que a gente tem armazenado. Então ele vai pegar e vai falar, eu tenho um tipo string, eu tenho um tipo inteiro. É ele que vai entender a informação que tem ali dentro e ele vai expor, como um catálogo, para que as aplicações possam consumir e fazer queries em cima dela. Então você vai poder fazer select em cima dos dados que estão ali dentro, tá? Então essa é a função. Então dessa forma a gente tem então aqui, passou. Dessa forma a gente tem as etapas, né, para a gente trabalhar esse dado e a AWS ela traz a ferramenta para ajudar vocês a construir cada uma dessas camadas. Se a gente fosse agrupar aqui para a gente fazer um bate-papo em camadas, eu agruparia em 4 partes. A primeira delas seria aqui a ingestão, ou seja, onde estão esses dados? Como é que a gente vai trazer ele para a cloud, aqui para a AWS, para a gente começar a tirar valor e ter esses insights que a gente quer chegar nos iguais exemplos que o Jackson trouxe para a gente. Então aqui a gente começa a perguntar, né, e a responder os requisitos do tipo: qual o volume de dados que eu tenho para trazer para a nuvem?
Qual volumetria? Eu tenho banda de internet, precisa ser uma carga offline, eu preciso ser em tempo real. Isso está no meu on-premise ou já está na nuvem, mas é uma aplicação que eu quero trazer para cá, que hoje não está mandando os dados diretamente para o Data Lake. Então tem uma série de perguntas aqui que a gente responde e para cada uma delas a gente vai encontrando o melhor serviço, a melhor ferramenta para trazer esses dados para que a gente comece a trabalhar. Tá? A segunda etapa aqui seria a camada de Data Lake, infraestrutura e governança. Por que eu agrupei ali? Porque aí, uma vez que os dados já estão aqui na cloud, a gente começa a criar, então, o nosso repositório centralizado. E aí a gente começa a criar a infraestrutura do nosso Data Lake para que daí sim as outras duas camadas aconteçam. Que aí vai ser serviços para Analytics, então você pode prover serviços para o time que precisa ter um Analytics, precisa fazer uma query, precisa só extrair alguma informação ali, ou até mesmo para o usuário final de vocês. Vocês podem extrair ali na parte de visualização, como por exemplo o Amazon QuickSight, relatórios, dashboards, expor, né? Então você pode ter N utilidades aí de acordo com quem vai acessar e qual a necessidade de caso de uso de vocês, tá? E aí, beleza, a gente tem as camadas, a gente falou aqui que tem os requisitos. Uma forma da gente começar a organizar e entender qual que é o melhor serviço, qual que é o melhor momento para atender, a gente pode começar então a pensar em data-driven, ou seja, a gente começar a pensar movido a dados. Então, tanto a equipe técnica quanto a equipe de produto, de negócio, enfim, né, o time como um todo que está pensando naquele serviço, naquele produto que vocês querem oferecer, começar a pensar, pensando assim, eu tenho esses dados, o que eu preciso extrair dele, o que eu consigo extrair dele, como o Jackson comentou, pode ter dados vindos de fontes diferentes, departamentos diferentes, cidades diferentes, enfim. O que eu quero juntar, o que eu consigo tirar? Qual o insight que eu tiro dali? Porque às vezes, olhando isoladamente, a gente não consegue perceber isso. É preciso juntar tudo. E também a parte técnica vai pensar junto com o negócio para falar, ok, então se você quer esse dado, onde ele está? E aí entra aquelas camadas que eu comentei para a gente escolher o serviço, ver qual a volumetria, pensar quem vai acessar. Então a gente começa a estabelecer um pipeline robusto para esses dados, desde o momento da captura até o momento que vai gerar valor para o negócio. Então a gente tem que pensar junto e pensar movido aos dados. É uma leve mudança aí que a gente vem tendo. E aí, uma vez que a gente começa a pensar nesse pipeline, a primeira etapa, então, é estabelecer esse repositório. Porque a gente está falando que está tudo movido em cima de dados, né? A gente está falando vários, consome lá, consome os dados, pega lá, gera insight. Então, a primeira etapa é, vamos estabelecer onde ele vai ser armazenado, né? Esse repositório central que a gente tanto comentou aqui. E no caso, a gente vai usar o Amazon S3, que ele vai ser o coração aqui do nosso Data Lake, é ele que vai armazenar tudo. Então, ele aceita objetos, ele é um storage de objetos da AWS, vocês podem armazenar dados estruturados e não estruturados. Assim como ele é flexível, você pode ter integração com diversos serviços também. E é escalável. Então, lembra a preocupação dos dados crescer de forma exponencial? A gente não tem aqui, porque ele é altamente escalável. Tá? E aí, uma vez que a gente tem a base para centralizar isso, a gente começa a pensar, então, quem vai consumir? Qual vai ser a aplicação? Vai ser uma API? Vai ser o usuário final? Então, eu preciso estabelecer uma single sign-on? Então, utilizar um Amazon Cognito para gerir os acessos do usuário final? Vai ser o mobile? Vai ser um desktop? A gente começa a ter uma governança e uma gestão dos acessos para chegar até aquele dado, para prover a informação correta e da forma correta. E quando a gente fala em dados também, como o Jackson mencionou, né, tem a preocupação com a segurança dele também, a gente precisa pensar na criptografia também, porque o dado está lá armazenado, né, ele está em repouso. Então, como a gente vai trabalhar? O S3 ele tem já a criptografia, mas também é possível utilizar chaves de vocês, pode utilizar criptografia do lado do cliente. A gente também pensa na parte de rastreabilidade para saber de onde esse dado veio, qual foi a requisição, para caso tenha vocês precisem extrair algum relatório, alguma auditoria, algum compliance, enfim, vocês consigam rastrear tudo o que está ali, né? E aí sim, aí a gente já tem a nossa, eu costumo brincar que essa aqui é a base, né? Gestão, segurança e armazenamento, é a base para a gente começar. E aí sim a gente traz os dados e aí escolhe qual é o melhor serviço, qual é a melhor maneira de trazer os dados que vocês tenham, de acordo com a necessidade e requisitos do que vocês tenham, para dentro do S3. E uma vez que os dados estão lá, aí a gente entra com o catálogo para fazer esse mapeamento, para disponibilizar, né? Então a gente vai deixar padronizado para que essas aplicações possam consumir. E aí, até pegando o gancho que o Jackson trouxe da LGPD, caso vocês tenham ou a própria LGPD ou algum outro requisito de conformidade, vocês poderiam utilizar também o Amazon o MACE,
Porque o Mace ele é um serviço que ele anonimiza os dados, ele consegue identificar dados sensíveis que vocês tenham armazenado, então vocês conseguiriam anonimizar antes mesmo de armazenar. Então já é uma forma de ajudar a conseguir, né, estar aderente a algumas conformidades, alguns requisitos de segurança que vocês venham a ter. E aí sim, a gente começa a prover a ferramenta, né, o serviço necessário de acordo com cada perfil que vocês tenham. Então, serviços para quem vai precisar de ferramentas de BI, para quem vai precisar de um dashboard, para quem vai precisar pegar aquele resultado e fazer um input em outros sistemas para dar evolução em alguma esteira, enfim. Aí é de acordo com o céu é o limite, eu costumo brincar, né? A TI a gente vai criando aí em cima de várias tecnologias. E aí, um passo também, que a gente está falando aqui, né? Os dados estão ali, a gente tem consumindo e a gente quer agregar valor para o usuário final, né, para o cidadão ou para a área de produto de vocês, de negócio. Ou seja, a disponibilidade dessa informação ela é muito importante, porque se um dado que ele não chegou no momento que ele precisa chegar, pensando em alguma coisa em tempo real ou que tem um SLA para ser cumprido, ele perde valor. Então a gente tem que estar preocupado também na saúde do back-end do nosso sistema, das nossas aplicações, né? Se ele vai conseguir entregar no momento que é esperado que aquela informação chega. E para isso a gente precisa pensar, então, em log, métricas e rastreabilidade dessa informação. Por quê? A rastreabilidade, para que a gente saiba, né, da onde veio a request, para onde ela está indo, como ela foi feita. Caso a gente tenha algum problema, tenha alguma detecção, algum erro, uma lentidão, fique fácil saber, ó, foi essa aplicação A que chamou a aplicação B, a gente consegue entender onde está a lentidão ou o problema que vem acontecer, né? E as métricas e os logs, por quê? Porque como é que a gente vai ter certeza que aquilo é lentidão? Como é que a gente sabe que aquilo não é um comportamento normal, não é o esperado da nossa aplicação? Então as métricas entram aí. A gente precisa entender qual que é o comportamento que a gente quer que tenha, ou seja, minha aplicação, esse dado ele tem que estar disponível em, não sei, 5 segundos. Então esse é um exemplo de métrica. Qual que é o KPI que a gente quer alcançar, né? Para a gente saber se conseguir alguma coisa ali que está fora desse padrão, vamos analisar melhor, vamos entender o que está acontecendo ali, né? E os logs para ajudar a construir tudo isso, né? Uma aplicação ela tem que ter um log para a gente saber se ela está normal, qual a taxa de frequência de erro, né? Imagina você, sem querer ali, colocou um endpoint com S que não devia. Vai tomar erro, né? E a gente precisa ter os logs para entender, tá? E aí, esses 3 pilares aqui, né? Log, métrica e rastreabilidade, a gente pode dizer, então, que a gente está trabalhando a observabilidade das aplicações. Tá? E aí, quais são exemplos de observabilidade? Por que ela é importante? Ela ajuda a gente a entender se a gente sabe se a nossa aplicação está saudável. A gente vai ter a noção, né, se ela está tudo bem. E mecanismos de prevenir, de corrigir também. Então, a gente precisa ter a monitoração ponta a ponta dessa nossa aplicação, né, igual eu comentei, das requests, onde ela começa, qual é o comportamento esperado e onde ela termina. A gente precisa ter isso não só para uma API, que eu falei uma requisição, alguma coisa. Não, a gente precisa trabalhar ela como um todo, né? Então, mesmo nas aplicações modernas, microserviço, container, no legado que a gente tem, é importante ter toda essa rastreabilidade. E centralizar isso em alguma ferramenta, né? E aí a gente pode usar os DEM, que é o Digital Explorer Monitoring, ou seja, ferramentas digitais de monitoramento para facilitar essa gestão. Então, a gente vai ter algum lugar para centralizar toda essa informação, todo esse log, toda essa métrica, para gerar esses insights, porque imagina, né? Você tem um erro, ou uma lentidão, um erro 500, enfim, vai ficar olhando em 10 pastas diferentes, pastinha de log lá que salvou o arquivo que está... Não vai dar certo, né? Vai demorar mais para achar o arquivo correto do que para corrigir esse erro 500 que a gente tomou e tirar o S ali. Então, a gente precisa ter centralizado e de uma maneira fácil para enxergar isso, né? Ferramentas para avaliar. E por quê? Porque aí assim a gente consegue ajudar a cumprir os SLAs e os SLOs. O que seriam os SLOs? Quando a gente vai lá e fala para o nosso cliente, eu te atendo em 3 dias, por exemplo. Vamos supor que vocês têm um SLA de 3 dias. Internamente, a gente não pode demorar 3 dias. A gente tem que demorar menos, porque senão você não consegue entregar o que você falou para o seu cliente. Então, esse seria o SLO. A gente tem que entregar o tempo menor ali, né? A gente teria um SLO de 2 dias, por exemplo, tá? Então, a gente precisa ter essas ferramentas para acompanhar isso. E aí, no caso de IOPS, o que seria isso? Se a gente está falando de tecnologia e de melhorar e trazer eficiência, por que não utilizar a inteligência artificial para ajudar a corrigir? Então, tem muitos erros, muitas coisas que podem acontecer que é passível de correção automática. A gente não precisa ir lá. Você detectou, roda algum script que você já tenha, já deixa programado automaticamente. A IA já vai pegar e ela vai entender que aquilo é um comportamento normal e vai corrigir para você. Antes mesmo que você seja onerado, né, para o seu usuário final e você perca o valor desse dado porque passou 10 segundos, 5 segundos do tempo que você precisava. Tá?
E aí a gente tem as ferramentas também para ajudar vocês nessa observabilidade e de forma gerenciada, para que vocês não precisem ficar pensando, vou instalar, vou subir servidor, como é que eu vou fazer tudo isso, sem complexidade. Mas também é bem famoso, né? Muita gente gosta das coisas open source, né? A gente tem Grafana, tem Prometheus, e tá tudo bem. A AWS a gente contribui com a comunidade open source. Então, se vocês já utilizam, também é possível manter a observabilidade, usar, né, para rastrear, fazer esse monitoramento com esses serviços e utilizar a parte gerenciada da AWS, como, por exemplo, no caso do Grafana e do Prometheus, a gente tem o Amazon pro Grafana, que já é gerenciado também, tá? Ou, se vocês falam assim, mas eu não uso esses, eu tenho cada aplicação. Quem nunca, né? Quem é de TI aí já deve ter visto. Cada aplicação, cada cenário tem uma ferramenta, tem um log, depende de quando foi feito, enfim. Mas eu não uso nenhum desses, né? Eu vou ter que ficar instalar agente para coletar métrica, para fazer tudo isso. Nossa, eu queria padronizar, vou ter que trocar tudo? Não. Dependendo do que vocês utilizarem, dependendo dos requisitos que está a aplicação de vocês, é possível com o OpenTelemetry, que é um projeto open source também, que ele funciona como integrador dessas aplicações. Então, com um único agente, você consegue capturar os logs de todas essas aplicações e mandar, né, essas métricas, esses logs, para diversos serviços de monitoramento. Então, também é um caso legal que daria para a gente pensar, tá? E aí, legal, dei um overview bem macro aqui, correndo com o tempo para sobrar aqui para o meu amigo Bruno mostrar para vocês, que eu sei que está todo mundo querendo ver a console. Mas antes da gente ir para a console, falar o que ele vai fazer aqui na demo, né? Então, assim, a gente falou de gestão inteligente, a gente está falando a importância dos dados para uma cidade, para que a gente não olhe para um ponto só e tenha uma visão 360 dessas cidades e gerar insight. Então, o que a gente pensou aqui na historinha fictícia aqui da nossa demo para mostrar para vocês como isso tudo se junta, tá? A gente vai ter uma cidade, né? Vamos supor aqui que a gente tem uma cidade litorânea, diversas praias. Vamos supor que praia é um bairro, tá? Só para ficar bonitinho aí. Várias praias. E cada dia a gente quer saber aí, né? Então, a gente tem aqui dados vindo de sistemas. Aqui no nosso caso a gente usou só hipoteticamente, até deixei amarelinho ali, gente, porque, né, para mostrar o AWS DMS, ele é um serviço de migração de banco de dados, tá? Então vocês poderiam pegar dados de bancos heterogêneos ou homogêneos e trazer aqui para dentro, por isso que ele está ali. E aí vocês poderiam falar assim, vou trazer os dados aqui da nossa cidade, eu tenho dado de infraestrutura, eu tenho dado populacional, todos espalhados, cada um com um departamento, uma secretaria, enfim. E a gente quer ver o que dá para fazer de gestão inteligente para prover recursos melhores para as pessoas que estão ali, que habitam essa cidade, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir do princípio que a gente já fez a migração, tá? A gente já trouxe esses dados, eles estão no S3, já estão armazenados no nosso bucket. E aqui, no caso, vai ter um bucket do Amazon S3 que a gente chama de RAW. O que é RAW? Quando a gente está trabalhando com Data Lake, esse é um termo que é para dizer que o dado está cru. Ou seja, a gente só mapeou o dado e colocou no storage. Ele está cru, não tem nenhuma mexida, não foi transformado, não tem nenhuma limpeza, está do jeito que ele veio, tá? Esse é o primeiro passo. E aí a gente vai trazer esses relatórios diversos da nossa cidade litorânea. Vamos rodar o AWS Glue, que ele é um integrador. Opa! Esperar o pessoal aí. Então, palmas. A gente vai rodar aqui no AWS Glue, que o Glue ele vai fazer a parte de criar aquele catálogo para a gente. A gente vai rodar dentro do Glue tem o crawler, que é um outro termo também que vocês vão ouvir bastante em Data Lake, não sei se todo mundo aqui trabalha com isso. Mas quer dizer, o que o crawler vai fazer? É ele que vai olhar lá dentro e vai falar, opa, esse é o dado que eu tenho, vou mapear, vou colocar aqui, vou falar assim, olha, eu tenho o campo nome, eu tenho o campo que é um string, eu tenho o campo idade, ele vai mapear para a gente, tá? E aí, qual que é o... Opa! Vou atrapalhar o pessoal, né? E aí, o que a gente faz, então? Então, a gente tem aqui, né? Veio o dado cru, do jeito que ele está. A gente faz um primeiro processo para mapear o que a gente tem, para selecionar. E aí, por que a gente colocou um outro S3 aqui chamado de Analytics? Porque nem tudo que vem é o que a gente precisa. Tem dentro de... Imagina quando os relatórios vem muito, vou chamar aqui de sujeira, né? Então, a gente não precisa analisar tudo isso, rodar query em cima de tudo isso. Para quê, né? Então, aqui a gente seleciona, e aí o Bruno vai mostrar, os dados que a gente quer e joga para um armazenamento que a gente vai chamar de Analytics, no nosso caso, que é o dado limpo. É ali, sim, que a gente vai usar para extrair os insights que a gente quer, tá? E aí, em seguida, ele vai rodar aqui o Amazon Athena, que é uma ferramenta para a gente fazer queries em cima desses dados, serverless, então vocês não precisam subir nada, não precisam instalar nada, para rodar um select, por exemplo, e ver o que tem lá dentro, para fazer algum... Vou falar umas queries simples aqui, um count, enfim... para começar a entender o que está lá dentro, tá? Opa! E aí sim, por final, a gente vai mostrar para o nosso usuário final, aqui no nosso caso, usando o Amazon QuickSight,
qual é a informação. E aí vai ver o relatório, vai conseguir cruzar esses dados diversos ali para saber qual que é a melhor solução para a nossa cidade litorânea aqui, pensando numa gestão eficiente. E aí isso aqui é só para dar um overview para vocês do que o Bruno vai fazer. E agora a parte legal que vai para a console. Isso, a ideia é essa. Vocês estão ouvindo minha voz bem? Tá com chiado aí, não? Tá legal? Vou tirar o seu microfone do bolso. Tá. Obrigado. Primeiro desafio da demo aqui é trocar a tela, né? Bom, pessoal, essa aqui é a interface do S3, né? Então, a ideia aqui, os dados que a gente já tem, né? Como a Ariane comentou com vocês, esses dados já estão no S3, então são arquivos mesmo, né? A gente pode ver que são arquivos CSV, então a gente tem dados de bairro, tem dados aqui de infraestrutura, né? De urbanismo, dessa cidade aí fictícia que a gente está trabalhando aqui. Dados da população, da demografia da população, quantidade de moradores, a faixa de idade de moradores, né? Então a ideia é a gente começar a criar junto com vocês aí os passos, passo a passo, né? Para a gente criar esse data lake, esse ambiente de analytics, né? Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é um pouco do que a Ariane já comentou com vocês, né? Que é criar o crawler, né? Então a gente vai aqui na console, né? O crawler, ele faz a criação do catálogo, né? Então ele vai pegar o metadado técnico do seu dado e criar ele. Se eu vou pegar aqui um bucket, aquele bucketzinho que eu estava mostrando para vocês, ó, que tem bairro, escola e infra, né? Seleciono ele aqui. Só vou dar um next aqui. Escolher aqui qualquer role, né? Que é um pouco também que a Ariane comentou, que é a nossa credencial de segurança e acesso, né? E escolher o database aqui e vou colocar esse no database demo aqui. E pronto, aqui a gente fez o nosso crawler. Vou colocar ele para rodar aqui enquanto eu falo um pouquinho mais dele aqui. Só um minuto. Coloquei ele para rodar. Então o que o crawler vai fazer? Ele vai vir nesses arquivos CSV, né, ele faz uma inferência. Ele vai olhar coluna por coluna do arquivo e vai fazer uma inferência. Essa coluna ela é o quê? É uma string, ela é um texto, ela é um numérico, né? É um inteiro. Então o crawler ele faz esse trabalho para a gente de fazer esse tipo de análise, né? Então ele já cria para a gente esse catálogo, né? Que acaba sendo um lugar central onde a gente usa para fazer integração com diversas ferramentas. Vou mostrar para vocês aqui o próprio Athena, né? Então a ideia é que ele está rodando o crawler ali, mas eu tenho um outro banco aqui. Deixa eu só abrir ele aqui. Sistema de dados, que tem um exemplo desses dados aqui. Então o que o crawler vai fazer? Ó, ele vai colocar, ele pega aquele arquivo de bairro, por exemplo, e ele identifica que o campo de código ele é um campo big int. Então ele fez isso fazendo inferência no arquivo. Ele vai no nome de bairro, ele identifica como uma string. E com isso, ele torna pra gente isso daqui uma maneira de você poder trabalhar e realizar as queries em cima desses dados, né? Que nem aqui já fiz uma query em cima do arquivo de bairro, né? Então aqui eu tenho o código de bairro, nome de bairro, a quantidade de visitantes, né? Que nesse caso aqui, cada bairro pra gente é uma praia. Então a quantidade de visitantes por bairro, né? A faixa de idade, alguns dados do bairro. Eu também tenho dados da infra, né? Então se eu vim aqui fazer uma query na infra, tenho dados da infra também, percentual de rua iluminada para aquele bairro. Você pode ver que aqui eu já nem tenho o nome de bairro, eu tenho um código de bairro que está atribuído a um bairro, né? Deixa eu só voltar aqui e ver se o nosso crawler terminou de rodar. Ah, ele já terminou de rodar. Então, se a gente for naquele database que a gente escolheu anterior, que é esse Demo Summit, dá um refresh aqui, ele já fez o crawler daqueles arquivos que estão lá no S3 pra gente, né? Então, já que tem aqui todas as descrições do S3. Então, esse seria o nosso primeiro passo, né? Então, mas qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente olhar um pouco para esse bairro aqui e começar a fazer esses dados, e começar a fazer uma análise, né? Então, eu estou vendo aqui, né, dados de infraestrutura e de bairro, mas será que tem eu consigo fazer uma correlação entre os dois e olhar aqui os visitantes por bairro, ver se o visitante por bairro pode estar relacionado com o urbanismo daquele bairro? Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco disso. Então, a gente vai usar uma outra ferramenta, né, que é o Glue. É o Glue Studio, eu vou abrir aqui para vocês. Primeiro, só vou remover o que ele cria aqui. Mas o Glue ele é uma ferramenta visual que te permite fazer esses tipos de análises, né? Fazer ETL, né? Fazer toda essa preparação do dado para você depois poder tomar algum tipo de decisão baseada nesse dado. Então, eu vou escolher aquele sources que a gente colocou aqui. Você vê que ele já tem uma caixinha do próprio catálogo, né? Então, eu vou lá no nosso database, né? E vou escolher aqui a nossa tabela de bairros. E ele já traz o esquema para a gente aqui de bairros, né? Então, ele fala, ó, eu tenho
Nessa tabela de bairros, eu tenho o código de bairro, eu tenho o nome de bairro, eu tenho a quantidade de visitantes, né? Isso já também trazendo o data type da própria coluna. Eu vou trazer mais um dado aqui, vamos pegar mais um dado lá. Vou pegar o dado de infra aqui. Vou escolher lá de novo o nosso database, escolho infra. E ele vai fazer a mesma coisa para a gente, né? Aqui. Ele traz aqui os dados de código de bairro, ruas iluminadas, percentual de ruas iluminadas, né? Percentual de saneamento básico. Então, ele trouxe aqui para a gente de uma maneira praticamente automática, né? Sem fazer nenhum tipo de código. Eu só vou mudar aqui só para ficar um pouco mais claro aqui, para a gente fazer aqui o desenho, colocar esse nome aqui também de bairros. E a ideia agora é a gente juntar essas informações, né, e começar a analisar. Será que faz sentido bairro versus infra? E como que a gente faz isso aqui? De uma maneira também bem fácil. A gente vai escolher aqui um transformer do Glue, né, que é uma ferramenta onde você pode fazer, tem vários tipos de transformer. Eu estou pegando um de join, mas você tem transformers de drop, de seleção de arquivos, renomear arquivos, isso tudo de uma maneira visual. Eu vou nele aqui e vou adicionar nele o meu campo, a minha outra tabela de infra, né? E eu preciso passar para ele, mas qual que é a minha condição de join? Então eu vou lá pegar o meu código de bairro e a gente viu que na tabela de infra tem um código de bairro também. Adicionar o meu código de bairro. E ele já vai gerar um output para você aqui com a junção das duas tabelas, né? Então a gente pode ver aqui que tem dados de bairro e dados sobre urbanismo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer um pouco do que a Ariane comentou com vocês, que é a gente gerar esse dado numa outra camada, né? Então eu vou escolher um target aqui e colocar esse dado trabalhado num S3 que a gente colocou o nome aqui de Analytics, né? Que seria não preciso levar todo aquele dado que a gente colocou no RAW, mas eu vou trazer só o que a gente preparou aqui para fazer essa análise. Então o primeiro passo aqui é escolher o formato do arquivo. Eu vou colocar um formato Parquet. Ele é um formato colunar, bem comum de usar assim, em ambientes de Data Lake. Eu preciso escolher qual que é o meu bucket, né? Então vou escolher aquele bucket de Analytics, que a Ariane comentou. Vou dar só um nome para uma pastinha aqui. E eu quero que isso crie para a gente dentro de um database. Eu vou escolher um database, dar um nome para a nossa tabela, né? E eu só preciso vir aqui agora, dar um nome para o nosso job e escolher a role que ele vai executar. Vou dar um save. E a gente já tem aqui o nosso job. Então o próximo passo aqui é rodar esse job, né? Deixa eu só colocar ele para rodar. Então aqui de uma maneira totalmente visual, sem basicamente fazer nenhum código, né? O que a gente fez aqui só foi escolher os campos que a gente quer e qual que é os campos do join. A gente consegue montar um relatório e ele vai gerar para a gente no final uma tabela só com os campos e própria já para a gente fazer as análises, né? E a vantagem do Glue também, se eventualmente o seu time, né, tem interesse em evoluir o código com código também, o Glue ele já gera esse script para você. Então tudo que a gente fez ali visual, ele vai gerando esse script no formato Spark. O Spark ele é um tipo de engine, de processamento de dados, que te permite, no nosso caso aqui a gente está começando com um volume pequeno, mas ele também escala para um volume muito grande de dados. Então você pode processar aqui milhões de registros, né? Então ele tem essa vantagem aqui de poder escalar de uma maneira bem fácil. E o Glue ele é totalmente serverless, né? Então você só paga pelo que você vai usar. Então é uma maneira bem interessante de você iniciar o seu Data Lake trabalhando com ferramentas serverless sem ter que provisionar toda uma infra para isso, né? Ele está rodando aqui. Só mais um minutinho. Enquanto ele vai rodando, eu tenho um exemplo aqui no outro database de como que fica a tabela, né? Só vou abrir ele aqui. Nesse caso eu dei o nome de dados summits. Mas aí ele gera uma tabela para a gente juntando os dois arquivos, né? Então eu tenho aqui tanto dados do próprio bairro também, como dados também de urbanismo, né? Então, de uma maneira totalmente visual, a gente conseguiu fazer esse join, né? Essa é a vantagem de uma ferramenta e a gente acha muito interessante, especialmente se você tem um time, você está começando, você não quer investir um time muito grande de analytics para começar esse tipo de desenvolvimento. Isso te permite você ir crescendo da maneira que for necessária para o seu time ou para o seu município, no caso aqui, né? Ou para a sua instituição. Só ver se ele já acabou aqui. Ó, ele já acabou. Então, se a gente voltar lá no nosso database Demo Summit, a gente vai ver que ele criou mais uma tabela lá que a gente colocou como Demo Summit mesmo o nome. E ela aqui possui os dados dos dois arquivos, né?
Então, qual que é o próximo passo agora? A gente tem um dado um pouco mais estruturado, né? O próximo passo é a gente tentar tirar um insight visual. E como que a gente faz isso? A AWS tem uma ferramenta que chama QuickSight. Ele é uma ferramenta que você consegue construir dashes e painéis e publicar esse dash também dentro da sua empresa, da sua instituição, do seu município, de uma maneira bem rápida. E ele também tem conexão diretamente com o S3 do Platina. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um nome aqui só para uma fonte de dados nova, né? Vamos criar uma fonte de dados novas. Vamos procurar lá o nossa tabela, né? Vamos selecionar ela aqui. E vamos importá-la para dentro do QuickSight. O QuickSight ele tem uma funcionalidade que chama Spice, que você pode trabalhar tanto rodando as queries diretamente no Athena, né? Ou um banco de dados, ele conecta diversos bancos de dados como Redshift, Aurora, o banco de dados que for, no caso, vocês tiverem na sua empresa também. Ou você tem uma opção de trazer isso daqui que ele já fez a importação, aqui dá 100%. Trazer esse dado para esse formato Spice. Ele é um formato em memória do QuickSight. A gente vai ver aqui, eu vou começar a montar o relatório, que ele faz isso daqui praticamente instantâneo, né? Então, a gente vai começar a fazer umas análises aqui desse case que a Ariane comentou. Então, vamos olhar ali para a nossa cidade. É uma cidade litorânea, quantos visitantes ela recebe, né? Você vê que eu só cliquei aqui em visitantes, ele já vai fazer o cálculo para a gente. É uma cidade que recebe 133 mil visitantes, então é um número razoável, né? E o QuickSight tem uma funcionalidade também, que é o que está selecionado aqui, uma marcazinha aqui, esse itemzinho aqui, ele já sugere alguns relatórios para você. Então, basicamente, não tive que fazer nada. Ele já sugeriu essa métrica aqui, que seria um indicador para a gente, né? E aí a gente começa aqui a trabalhar com dado, né? E possivelmente tirar alguns insights. Então vamos começar a olhar também para um pouco que a gente comentou, né? Como que está ali o urbanismo e a infra dessa cidade, né? Então vamos olhar ali quantidade de restaurantes. Ele também já gera mais um indicador, só vou colocar aqui do lado aqui. E aí a gente vai para o próximo. Será que a rede hoteleira tá adequada? Vamos começar a olhar aqui quantidade de hotéis. E ele já vai gerando para vocês todos os indicadores, né? Isso de uma maneira totalmente visual. E aí eu quero olhar, mas como que essa cidade está em termos de urbanismo, né? Vamos olhar ali o percentual de ruas iluminadas dessa cidade. Eu só vou mudar aqui a métrica para ele mudar aqui para a média, né? E aí a gente percebe que essa cidade tem 63% das ruas iluminadas. De repente aqui é um potencial de melhora ou algo do tipo. Isso vai estar de acordo com cada município, né? E aí vamos olhar um pouco também para saneamento básico. E aí eu só vou mudar aqui a forma dele agregar. Eu também olho aqui, eu percebo que ele já está com 68% aqui de saneamento básico para toda a cidade, né? Eu só vou colocar isso aqui para cima. Puxar para cá. Mas a gente já começou a montar aqui, né, de uma maneira totalmente visual, esses indicadores, né? Isso permite a gente começar a pensar nos dados da cidade, tomar algumas decisões e a gente partiu de dados brutos, né? E agora a próxima análise que a gente queria te fazer vamos começar a olhar para os visitantes. Quem são esses visitantes, né? Então se eu vim aqui selecionar visitantes e selecionar a faixa de idade, por exemplo, eu começo a ter um outro gráfico aqui, né? Quem que são esses caras, né? A gente percebe que os visitantes, a maioria, né, 60% está acima de 30 anos, né? Então, se a gente for olhar aqui de 30 a 50 e acima de 50, e também tem um público muito grande aqui de crianças, né, de 1 a 15 anos. Será que isso está relacionado com a nossa infra? Vamos colocar isso aqui de lado, vamos começar a dar uma olhada também, isso agora olhar no prisma mais do bairro, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos olhar o bairro e olhar a quantidade de visitantes. Será que tem mais visitantes por bairro? E o que a gente consegue ver aqui, que tanto a Praia 2 como a Praia 5, ela tem um número muito maior de visitantes que as outras praias. Será que isso está relacionado com a infraestrutura da praia ou algo do tipo? Vamos também fazer esse tipo de análise aqui. Deixa eu só puxar ele para cá. Vamos pegar de novo os bairros e colocar todos os indicadores que a gente fez ali em cima de um prisma de cidade, mas olhando agora por bairro. Eu só vou mudar aqui para média, e aqui para média também, e só mudar altura aqui e só ajustar aqui um pouco. O que a gente pode olhar aqui, que realmente, né,
só ajustar aqui para mão. Esse é soma. Soma e saneamento básico médio. O que a gente pode analisar aqui que realmente, né, tanto a praia 2 como a praia 5, a praia 2 como a praia 5, ela tem, né, uma quantidade maior de hotéis e restaurantes, tem um percentual maior de ruas iluminadas e também saneamento básico. Será que isso daqui é um motivo ou não de ter uma maior procura e visitantes nessa região? Esse é um tipo de insight que basicamente a gente fez aqui com alguns cliques, né? Só vou salvar o dash aqui, com alguns cliques, e que possibilita a gente tomar alguns tipos de decisões, isso de uma maneira bem rápida, né? Sem ter que fazer um grande desenvolvimento. Vou só publicar ele aqui, só dar o nome para o painel, a gente publica ele aqui. Sem ter que fazer um grande desenvolvimento, né? E com isso a gente pode pensar em outros aspectos, né? Não só em termos de saneamento básico, iluminação, mas será que essas praias aqui também eu não posso incentivar um pouco mais o comércio local, a criação de mais hotéis, mais restaurantes, né? Porque imagina um turista que está aqui na praia 6 aqui, por exemplo, né? E tem uma tem pouco restaurante, esse turista tem que ficar se deslocando aqui para uma praia 5 ou praia 2, acaba não sendo uma experiência muito legal, né, Jacques? Um pouco do que a gente comentou ali no início. Obrigado, Bruno. A gente falou no início de cidades inteligentes como uma junção entre políticas públicas e iniciativa privada. Bruno mostrou aqui rapidamente. A gente viu que a praia 1 e 2 tem mais hotéis, mas os turistas também estão indo para a praia 6, 3, 4. Qual que é o tempo que eles gastam para se deslocar de uma praia para outra? Muito provavelmente eles estão indo da praia 1 e 2 para a praia 3, 4. Eles estão gastando um tempo nesse deslocamento. O tempo que eles gastam nesse deslocamento podia ser um tempo que eles estariam curtindo uma praia, comprando uma água de coco, gerando impostos para o município, girando a economia daquelas praias. Será que o prefeito poderia montar uma política de apoio à criação de novos hotéis nessas praias? Será que a gente conseguiria fazer parcerias com a ETEC, com as escolas locais, para criar cursos de garçons, cursos de hotelaria, melhorar ali a infraestrutura dessas outras praias que também estão sendo visitadas, para que o turista ali consiga ir para a praia 4 e ficar lá uma noite, consiga comer lá? Então, essa visão que a gente teve as ferramentas que o Bruno mostrou, a gente já consegue tirar decisões assim muito práticas que vão envolver polos de desenvolvimento econômico, como a gente falou, criação de polos ali naquelas praias, ecossistemas e plataformas de colaboração, melhoria de vida para o turista, melhoria de vida para as pessoas dessas praias que vão ter ali restaurantes, hotéis para trabalhar, e melhoria para a gente que poderia ir lá tomar água de coco, passar o dia inteiro na praia sem ter que se deslocar para onde tem mais hotéis. Com certeza, com certeza. Você pode só voltar aqui para a gente? E tudo isso a gente fez aqui de uma maneira bem rápida, né, Jadson? A gente gastou aqui, sei lá, 10 minutos aqui para montar esse pedaço aqui da nossa parte da demo. E é um potencial também de poder trazer mais insights, né? Então a gente pode, assim, a gente pegou 2 bases ali, imagina a gente um município tanto de bases que não tem, né? O que daria para a gente começar a analisar isso de uma maneira totalmente visual, assim, não tem um gasto tão alto de custo, de desenvolvimento. Exatamente. Disso, né? E aí a gente faz uma pergunta, vocês acham que isso é uma cidade inteligente? Ter esse tipo de insights para a melhoria de vida do cidadão? Quem acha que é um caminho para cidades inteligentes? Muito bom, a gente está com a mesma opinião, maravilha. E só complementando, células, hein? Vocês viram que, então, assim, a cidade não precisa já estar super modernizada, igual o Jackson começou, ter IoT, para a gente começar a abordar a cidade inteligente. A gente pode começar com o que a gente tem. E também, né, evoluindo conforme o tempo. Então, a vantagem do serverless, a gente começa a usar, o Bruno mostrou aqui rapidinho, monta, conforme vai ganhando expertise, vai plugando outros serviços, outras ferramentas, até chegar aí em Carries, BI, Analytics, enfim. Então, e assim, você pode evoluindo aos poucos, né? Sem já pensar num modelo de machine learning logo de início, ou algo mais complexo, né? Que pode demandar mais tempo para a implementação. Bom, pessoal, aqui eu estou deixando também aqui para vocês, né? 2 QR Codes. Esse primeiro aqui, ele vai
ter uma série de cursos, né, que tem um site que a gente chama Skill Builder da AWS, tem mais de 500 cursos gratuitos, então vai ter das ferramentas que eu mostrei para vocês aqui hoje e também de outras ferramentas da AWS. Então, se for interessante para vocês, né, pode vir aqui e acessar lá, fazer o cadastro, é bem tranquilo. E também a AWS tem uma trilha de certificações para você que está pensando em se tornar um especialista na AWS, né? Então é uma trilha bem definida da AWS, tem trilha voltada para desenvolvimento, área de analytics, e aqui também estou deixando um QR Code para vocês, caso tenha interesse, é só acessar aqui. Eu queria agradecer a todos, né? Assim, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito bom aqui a gente poder preparar esse material e participar aqui e compartilhar com vocês. E muito obrigado mesmo, pessoal.